sobre mim. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Oh, Jesus, Jesus. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Jesus, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E nunca falhará, pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se Olá, meus queridos irmãos, uma boa noite. É muito bom estarmos aqui juntamente com os irmãos para louvarmos e edificarmos o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aos nossos visitantes, sejam muito bem-vindos e que Deus abençoe a todos. Amém. Vamos estar orando, irmãos. Vamos agradecer a Deus nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, Senhor, te agradeço, Senhor Deus, por esse dia, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, todos para louvar e engrandecer o Seu nome, Senhor Deus. Sabemos, Senhor Deus, que só Tu és grande e poderoso, Senhor Deus, para fazer todas as coisas, Pai. E tudo que for feito segundo a Tua vontade, Senhor Deus. Ser com a nossa família, Pai, nossos irmãos da nossa igreja, ser com a nossa liderança, Pai, esteja guardando onde é que eles estiverem, Pai,
Senhor, se com aqueles irmãos que estão na obra lá na nossa igreja também, Pai, que não esteja protegendo todos eles, Senhor, de todo o mal que possa acontecer com ele, Pai, com eles, Senhor Deus. Te peço, Senhor Deus, para os nossos irmãos da nossa igreja, que o Senhor venha estar sempre aquecendo os corações deles, Senhor, para eles estarem sempre querendo mais a Tua palavra, Pai. Em meio a esse momento de pandemia, Pai, ser com aqueles irmãos que tiveram essa doença, Deus, nós sabemos o problema que isso causou no nosso país e no mundo também, Senhor. Pai, te peço, Deus, pela palavra dessa noite. Te agradeço, Senhor Deus, por todos os nossos irmãos, Senhor Deus, que estão conosco, participando desse culto, Pai. Pai, te agradeço por tudo que tem feito até hoje, Senhor, conosco, Senhor, e também o que fará para nós, Senhor. Sabemos que o plano do Senhor é bem maior do que esse. Te agradeço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estar lendo a palavra do Senhor. Se encontra no Salmo 34, de 1 a 3. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor. Os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Bendito por nós todos Deus.
momento de oração pelas famílias, pelo sustento e gratidão pelo cuidado de Deus, pelos profissionais que estão na linha de frente da pandemia, pelos nossos pastores, pela nossa nação, pela nossa igreja, os enfermos, os enlutados, os desempregados. Vamos estar lendo Efésios, capítulo 6, de 14 a 18. Nos diz assim a palavra do Senhor: Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica, no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oremos. Pai de amor, Pai querido, Pai bondoso, Pai de misericórdia, nós queremos engrandecer, louvar o Seu nome, porque só Tu és santo, Pai. Senhor, nós queremos Te agradecer nesse momento, Senhor, pelo dia de hoje, ó Pai, e pelo culto, Senhor, que as palavras, Senhor, que forem ditas aqui, que possam chegar até o Seu trono de graça. Senhor, nós queremos agora Te pedir, ó Pai, pelos enfermos da nossa igreja, Senhor. Queremos Te pedir também pelas pessoas que estão desempregadas, que Senhor possa estar abrindo portas, Senhor, de emprego para essas pessoas, ó Pai. Te pedimos, ó Deus, também pela liderança de nossa igreja, Senhor, que o Senhor possa estar usando, Senhor, dirigindo, Senhor, e que eles possam estar sempre fazendo a Sua vontade, Senhor. Senhor, eu Te peço também pelas pessoas que estão enlutadas, Senhor, visita, Senhor, o coração delas, Senhor, confortando, Senhor, conforme a Tua vontade. Ó Deus, seja conosco, Senhor, tira de nós tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, Senhor. Que a nossa casa, ó Pai, possa estar limpa, Senhor, para que o Senhor possa estar fazendo morada. Obrigada, Senhor, por tudo que tem feito em nossa vida e por tudo, Senhor, que Tu ainda há de fazer. Em nome de Jesus é que Te oramos. Amém. Amém. Ensina-me a amar, mesmo quando só há ódio ao meu redor. Ensina-me a dar, mesmo quando não há nada a receber. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas Tuas mãos e que tudo vem de Ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado Teu perdão. E que eu possa ter mais sede de Te conhecer melhor, cada dia mais vontade
de estar ao teu redor, escutando teu falar e sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Ensina-me a aceitar tudo que tens preparado para mim, confiando que tudo está nas tuas mãos e que tudo vem de ti, Jesus. Ensina-me a adorar, mesmo quando há pranto em meu coração. Também a perdoar, como a mim tens revelado teu perdão. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar e sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. E que eu possa ter mais sede de te conhecer melhor, cada dia mais vontade de estar ao teu redor, escutando teu falar e sentindo teu amor, vivendo junto a ti, Senhor. Vivendo junto a ti, Senhor. A maior oração é amar. A maior oração é amar. Se não sabes amar, é preciso orar. Oração é amar. A maior oração é amar. A maior
pregador. Que Deus o use com poder e graça. Boa noite, meus prezados irmãos. Mais uma vez, com alegria, estamos juntos para a celebração do culto. Hoje, quarto domingo do mês de agosto, dia 23, e estamos, meus irmãos, ainda neste período de celebração do mês da juventude. Jovens e adolescentes estão em destaque neste mês e nós louvamos a Deus pela vida de todos eles e sabemos que diversos trabalhos têm sido realizados através dos adolescentes e jovens da nossa igreja. Hoje teremos oportunidade também de pregarmos agora à noite sobre mais um jovem da Bíblia, o jovem Daniel. Antes, porém, da nossa mensagem, eu gostaria de lembrar aos irmãos de que nós estamos nos aproximando do final do mês de agosto. No próximo domingo já será o último domingo do mês. Se o irmão ainda não fez a sua contribuição este mês de dízimos e ofertas, deve fazer até o próximo domingo. Certamente o irmão estará nos ajudando nos compromissos que temos, fortes compromissos financeiros que temos relacionados à reforma do templo, que está aí em andamento e, se Deus quiser, brevemente estaremos concluindo. Desde já, eu agradeço a todos os irmãos que têm, durante este tempo, permanecido fiel nos dízimos e ofertas, né? E, desta forma, a igreja tem conseguido realizar os seus trabalhos e cumprir os seus compromissos financeiros. Nós vamos meditar nesta noite no capítulo 6 de Daniel. O irmão pode estar com a Bíblia aberta e acompanhando as citações que faremos de alguns versículos dentro deste capítulo 6. Este capítulo, ele descreve um fato muito importante relacionado à vida de Daniel, ou seja, Daniel sendo salvo da cova dos leões. Deus realizou uma tremenda intervenção, um grande milagre, tirando Daniel da cova dos leões, fechando a boca dos leões e, por conseguinte, tendo dado a Daniel este livramento, Deus poupou, Deus salvou a sua vida. Deus o livrou da morte. Então é um fato assim muito importante, marcante na vida de Daniel. Agora, meus irmãos, nós devemos nos lembrar de que Daniel, ele era ainda jovem quando foi levado para a Babilônia. Ele tinha muita inteligência e sabedoria assim acima da média. Ele serviu a Deus ao longo de toda a sua vida. Ele se tornou um dos importantes profetas de Deus para a sua época. Então, Daniel, ele foi assim um jovem que se desenvolveu, um jovem que amadureceu e teve muitas experiências na sua vida pessoal e na sua vida espiritual, no seu relacionamento com o Senhor. Além do livramento mencionado aqui no capítulo 6, o que mais que nós temos registrado referente à vida de Daniel? Nós temos aí outros acontecimentos, né, ou outros episódios relacionados à vida de Daniel, que tem a ver com essa questão do livramento de Deus, de Daniel da cova dos leões. Então vamos lá, meus irmãos, meditar um pouco sobre esses destaques que nós temos no capítulo 6. Em primeiro lugar, o texto nos revela sobre a importância do próprio Daniel, versículos de 1 a 3. Esses versículos nos falam da sua importância. Ora, a Pérsia tinha 120 governadores de províncias, chamados de sátrapas, e 3 presidentes. Daniel era um desses presidentes. E dos 3, ele era o que mais se destacava.
diz o texto que nele havia um espírito de excelência. Quer dizer, tudo que ele fazia era muito bem feito, era com excelência. Ele se destacava no seu trabalho, ele era destacado na sua inteligência, de forma, meus irmãos, que ele era uma pessoa assim, muito especial e importante ali na Babilônia. Ele era tão importante que diz o texto que o rei pensava em colocá-lo no comando de todo o reino. Veja bem a importância, né? E a oportunidade que o rei pretendia dar a Daniel. É claro que esta importância, ela foi conquistada ao longo do tempo. Se não foi assim, no estalar de dedos, né? De uma forma instantânea. Não. Daniel, ele conquistou esta importância ao longo do tempo. Como nós sabemos, ele tinha um preparo acadêmico, escolar, muito bem embasado. Ele era conhecedor de ciências, ele foi criado com muito conhecimento, tinha muita cultura e por isso mesmo ele foi escolhido para assessorar o rei. E ele também tinha assim uma vida espiritual muito desenvolvida, muito comprometida com o Senhor. Quando nós olhamos para os capítulos anteriores ao capítulo 6, nós verificamos a fidelidade de Daniel, a vida espiritual dele e como Deus usou Daniel realmente de uma forma extraordinária ali na Babilônia. Então, esses 3 primeiros versículos nos falam assim da importância de Daniel naquele momento, naquele tempo. Ele já tinha assim um grande reconhecimento, ele já era de grande valor para o rei e para a Babilônia. Em terceiro lugar, aliás, em segundo lugar, o texto nos revela sobre a fidelidade de Daniel, fidelidade a Deus. Olha, o versículo 4 fala que ele era fiel a Deus. Então diz assim o versículo de número 4. Então, os presidentes e os sátrapas procuraram ocasião para acusar a Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro nem culpa. Então veja que a sua vida estava diante de todos, inclusive dos seus parceiros, dos governadores da Babilônia, e eles queriam, assim, de certa forma, prejudicar a Daniel, a sua indicação para que presidisse a todos dentro da Babilônia, e eles procuraram, então, alguma situação, algum defeito, alguma brecha, mas não puderam encontrar, e eles não tiveram razão para acusar a Daniel de coisa alguma, porque eles mesmo reconheceram que Daniel era fiel a Deus. O versículo 10 diz que Daniel, ele costumava orar a Deus 3 vezes ao dia. Então Daniel era ser um jovem de oração. O versículo 16 diz que o rei Dário reconheceu que Daniel servia a Deus de forma contínua. Quer dizer, ele era fiel, comprometido com o Senhor. O próprio rei teve esse reconhecimento a respeito de Daniel. Em terceiro lugar, o texto nos revela sobre a pureza de Daniel. Versículo 4 diz que não se achava nele erro nem culpa alguma. O versículo 22 diz assim: porque foi achado em mim inocência diante de Deus e do rei. E essa foi a razão do livramento dado a Daniel. Porque Daniel, na verdade, ele era inocente diante de Deus e diante do rei. Ele não era responsável por sua condenação, ele não tinha culpa sobre isso. Daniel, ele foi achado inocente diante de Deus. Isto é, Daniel tinha uma vida certinha, uma vida de pureza diante de Deus. Em quarto lugar,
o texto nos revela sobre a conspiração contra Daniel. Lá, mais uma vez, no versículo 4, diz que os presidentes e os governadores procuravam uma ocasião para acusá-lo diante do rei. E seria uma forma assim de colocar um impedimento para que Daniel fosse à frente para uma posição de maior destaque ainda do que aquela que ele já tinha. Versículos 6 e 7 diz que eles prepararam uma armadilha para ter do que acusá-lo. Já que eles não encontraram nada, então vamos preparar uma armadilha para Daniel. Então, o que é que eles fizeram? Fizeram o rei assinar um decreto para que durante 30 dias ninguém fizesse petição a qualquer deus ou a homem, senão ao rei. Então, uma proposta assim que vinha de encontro à vaidade do próprio rei e dando uma importância assim especial ao rei. Imagina, qualquer homem, qualquer pessoa no reino estaria impedido de fazer prece, fazer orações, fazer qualquer petição a qualquer homem, a qualquer deus. Tudo deveria ser feito exatamente e unicamente ao rei. Qualquer que não cumprisse o decreto seria lançado na cova dos leões. Então, essa seria a consequência. E foi exatamente isso que o rei Dário fez. Ele determinou, ele fez esse decreto para que isso realmente fosse assim. Não houvesse nenhuma prece, nenhuma oração a nenhum outro, a não ser ao próprio rei. Versículos 12 e 13 dizem que eles, então, denunciaram Daniel ao rei. Por quê? Porque Daniel era aquele homem de oração, aquele homem acostumado a buscar a Deus 3 vezes ao dia, e eles sabiam disso. Então, eles fizeram esta acusação diante do rei. E o que é que eles disseram ao rei? Disseram ao rei Dário que Daniel não havia feito caso do rei, do decreto do rei. Quer dizer, ele não deu nenhuma importância ao rei. Daniel, ele não fez caso de ti. Ele, assim como se ele não estivesse nem aí para o decreto do rei. E disseram ao rei Daniel, ele faz as suas orações 3 vezes ao dia. Então, foi desta forma que aqueles inimigos de Daniel encontraram uma brecha, prepararam essa cilada para que pudesse acusá-lo diante do rei. Porque Daniel, apesar do decreto, ele permaneceu fiel, né, a Deus, e ele permaneceu orando ao Senhor. E esta foi a causa da sua acusação diante do rei. Em quinto lugar, o texto nos revela sobre os insultos sofridos por Daniel. E agora esses insultos foram feitos pelo próprio rei, né, que se sentiu desprestigiado, desobedecido por Daniel, que não levou em conta o seu decreto e continuava orando ao Deus de Israel. Então, o próprio rei, ele faz insultos a Daniel. Vejam lá no versículo 16. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, que te livre. Quer dizer, Deus é que vai te socorrer. A questão não é comigo, você está condenado a ser lançado na cova dos leões. E certamente, meus irmãos, que Daniel, ele estava confiante em Deus. Ele era dependente de Deus, ele era um jovem fiel a Deus. Ele tinha uma história de vida com Deus. Deus já o havia usado em muitas outras ocasiões no próprio reino da Babilônia. Deus já o havia livrado anteriormente da fornalha, a ele e aos seus amigos que ali foram lançados. Daniel conhecia o Deus de Israel. Então aquela afronta do rei para ele não significava muita coisa. Quando o rei disse, olha, o teu Deus que te livre, certamente Daniel estava confiado nisso. Daniel tinha fidelidade a Deus e ele confiava na fidelidade de Deus para com ele.
Em sexto lugar, o texto nos revela sobre a condenação injusta de Daniel. O versículo 14 diz que o rei, ele até tentou encontrar uma saída para que Daniel não fosse jogado na cova dos leões. Por quê? Por causa da importância de Daniel, do histórico de Daniel. Ele sabia, né, dos feitos de Daniel dentro da Babilônia. E ele tinha, de certa forma, assim, uma admiração, um reconhecimento, uma reverência por Daniel. E ele não queria que isso exatamente acontecesse. Ele até tentou uma manobra para evitar que Daniel fosse jogado na cova dos leões. No versículo 16, diz, então Daniel, ele foi lançado na cova dos leões. Ele não conseguiu, o rei, livrar a Daniel. Naturalmente, ele pressionado e muita gente cobrando, né, porque ele mesmo havia dado o decreto e deveria cumprir a sua palavra. Então, ele não tendo como fugir a essa responsabilidade, ele ordena que Daniel seja lançado na cova dos leões. Em sétimo lugar, o texto nos revela sobre a inquietação do rei. Veja, mais uma vez ele estava, assim, de certa forma, incomodado, estremecido com aquela decisão, com aquela situação que ele mesmo havia criado, de ter lançado a Daniel na cova dos leões. O versículo 18 diz que ele não quis ouvir música, ele passou a noite sem comer e fugiu dele o sono. Por quê? Porque Daniel fora lançado na cova dos leões. Isso, de certa forma, lhe abateu. Ele não quis saber de ouvir música, ele passou a noite assim sem comer, perdeu a fome e também perdeu o sono. Diz o texto que fugiu dele o sono. Ele tinha consciência de que tinha lançado Daniel na cova dos leões inocentemente. Ele havia condenado um homem de Deus, ele havia condenado um importante profeta de Deus. E isso tudo naturalmente trazia inquietação para o coração do próprio rei. Dos versículos 19 e 20, diz que no dia seguinte, ao clarear o dia, o rei foi com pressa à cova dos leões e com voz triste chamou por Daniel. Então ele passou aquela noite assim, sem conseguir dormir, vivendo toda aquela tensão, aquele momento difícil. Quando o dia clareou, ele foi rapidamente, diz o texto, com pressa. Ele foi lá na cova dos leões e, como se restasse nele alguma esperança, ele chama por Daniel. Então vejam, meus irmãos, que o rei, ele ficou inquieto com aquela situação. Exatamente porque se tratava de Daniel, o profeta do Senhor. Em oitavo lugar, o texto nos revela sobre as providências de Deus. Mais uma vez, as providências de Deus. Versículo 22, Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. No versículo 28 diz, depois Daniel prosperou muito no reinado de Dário e Ciro. Então veja as providências de Deus. Primeiro, Deus fecha a boca dos leões, livra a Daniel da morte e ainda a vida de Daniel é muito útil, é muito preciosa e usada na Babilônia, até em decorrência de mais esse milagre na vida de Daniel. Ele naturalmente adquiriu mais força e mais importância ainda dentro do reino da Babilônia. Tanto é que Deus ainda faz com que Daniel prospere muito no reinado do próprio Dário e depois no reinado de Ciro. Então veja providências de Deus honrando a fidelidade, a fé de Daniel. Em nono lugar, o texto nos revela sobre a generosidade de Daniel. O versículo 21
diz que depois de tudo isso, quer dizer, Daniel ter sido condenado injustamente, ter sido lançado na cova dos leões, ter sido liberto por Deus, depois de tudo isso, Daniel ainda disse ao rei, sabe o quê? Ele disse assim: ó rei, vive eternamente. Então ele ainda faz uma saudação assim positiva, de louvor ao rei, resultado da generosidade do coração de Daniel. Ele não lança uma praga sobre o rei, ele não tem uma palavra de condenação sobre o rei, ele não tem uma injúria sobre o rei. Não, a palavra dele é uma palavra assim, que surpreende o próprio rei. Ó rei, vive eternamente. Isso demonstra, meus irmãos, a natureza de Daniel, o coração generoso de Daniel. Em 10º lugar, o texto nos revela sobre a honra dada ao Deus de Daniel. Então, o Deus de Israel, ele é exaltado, ele é honrado mais uma vez dentro da Babilônia por causa do testemunho de Daniel. Diz o versículo 26. Depois do livramento dado por Deus, o rei fez um decreto para que todos os homens tremessem e temessem perante o Deus de Daniel. O próprio rei determinou isso para a Babilônia, um povo pagão, para que todos se voltassem para o Deus de Daniel, todos honrassem, todos tremessem e temessem o Deus de Daniel. O versículo 27 diz que o rei diz que o Deus de Daniel livra, o Deus de Daniel salva e faz sinais, e que foi ele quem livrou a Daniel do poder dos leões. Então, o próprio rei, ele reconhece isso, ele aponta para o Deus de Israel. Olha, foi o Deus dele que fez isso, que livrou, que salvou e que venceu os leões e livrou a Daniel. Também o versículo 26 diz que o rei, ele reconheceu que o Deus de Daniel é vivo e permanece para sempre. Então, essas honras foram dadas pelo rei, envolvendo inclusive todos os súditos da Babilônia, exatamente porque Daniel ele foi fiel a Deus, e então o Deus de Daniel é honrado dentro da Babilônia, mais uma vez, por causa do seu testemunho. Conclusão, meus irmãos, quais são as lições que podemos tirar para a nossa vida? Bem, que vale a pena ter uma vida aprovada por Deus. Vale a pena ter uma vida aprovada por Deus. Olha para a vida de Daniel, um homem que teve uma vida aprovada por Deus, uma vida correta. Então, meus prezados irmãos, prezados jovens, sigamos assim. Vale a pena termos uma vida aprovada por Deus. Neste mundo conturbado, neste mundo tão pecaminoso, neste mundo tão confuso, não é? Neste mundo tão distante de Deus, neste mundo tão inseguro, neste mundo tão infiel, então neste mundo assim, tão afastado de Deus, vale a pena para nós outros vivermos uma vida de fidelidade para com Deus, uma vida aprovada pelo Senhor, isto é, de fidelidade, de pureza, de temor e de serviço a Deus. Foi assim a vida do jovem Daniel, uma vida de fidelidade, uma vida de pureza, uma vida de temor a Deus, uma vida de serviço a Deus. E veja que Daniel, ele serviu a Deus dentro da própria Babilônia. E ele foi honrado por isso, e o seu Deus também foi honrado em virtude da sua fidelidade. Não permita que as pessoas encontrem brechas na sua vida para acusá-lo. Veja que Daniel ele foi submetido a esta prova. Não é? Os seus inimigos procuraram ali uma brecha para acusá-lo diante do rei, mas não puderam encontrar. E eles testificaram a respeito disso. E com certeza as pessoas que nos cercam também procuram uma brecha
para nos acusar. Isso sem falar no próprio inimigo de nossas almas, que sempre procura uma brecha para nos acusar diante de Deus. Então tenhamos todo cuidado, né, com a nossa vida espiritual, com a nossa conduta, para que não venhamos a dar brecha de acusação aos nossos inimigos. Uma outra lição que aprendemos é que nós estamos sujeitos a perseguições, ainda que injustamente. Olha o que aconteceu com Daniel, né? Ele foi perseguido ainda que injustamente. E nós também, às vezes, enfrentamos dificuldades, injustiças, perseguições, injúrias, incompreensões, críticas e por aí afora. E mesmo que a gente não dê causa a isso, estamos sujeitos a isso. Nós precisamos estar, então, cada vez mais, meus irmãos, vivendo na dependência de Deus, porque Ele certamente nos dá o suporte, nos dá a condição necessária para enfrentarmos essas dificuldades. Uma outra lição é que muitas vezes, até de forma invisível, Deus tem fechado a boca dos leões contra nós. Quantas vezes Deus tem nos livrado, e algumas delas nós temos até conhecimento, sabemos dos livramentos de Deus, e outras nós nem sabemos. Então Deus, na verdade, Ele tem cuidado de nós, Ele tem agido para fechar a boca dos leões que vêm contra nós. Então nós precisamos, meus irmãos, estar confiados no Senhor, sabendo que nós vivemos num mundo, né, cheio de armadilhas, num mundo minado, há muitos perigos neste mundo, e nós precisamos estar assim com a nossa fé, a nossa esperança colocada no Senhor, sabendo que Ele tem o livramento na hora certa, do jeito certo, a intervenção dEle vem no tempo exato. Então, meus irmãos, é uma lição que nós temos, assim como Daniel foi socorrido algumas vezes na sua vida, né? E neste capítulo 6 foi socorrido na cova dos leões, assim também Deus, Ele tem nos socorrido muitas vezes. Finalmente, meus irmãos, uma outra lição é que a nossa vida, usada pelo poder de Deus, pode levar outras pessoas a reconhecer que Ele é o Senhor. Isto é, a importância do nosso testemunho. Veja que Daniel teve a sua vida usada por Deus com excelência dentro da Babilônia. Isso foi um bom testemunho para todos, inclusive para a liderança, para os reis da Babilônia. Não somente Dário, mas outros reis também que tiveram diante de Daniel e tiveram a prestação dos seus serviços, a quem ele serviu como profeta, a quem ele revelou sonhos, a quem ele orientou e de cujos governos ele participou em cargos de importância, de relevância. Daniel sempre servindo a Deus de uma forma extraordinária. Ele fez com que as pessoas se voltassem para o Deus de Israel, para o seu próprio Deus. E assim também somos nós nos nossos dias. Precisamos viver de uma forma a dar um bom testemunho da nossa fé, um bom testemunho cristão, para que a nossa vida nos fale a respeito do Evangelho, para que a nossa vida possa propagar a respeito da doutrina bíblica e a respeito do próprio Senhor Jesus Cristo. Então isso se faz através da nossa fidelidade, da nossa conduta, da nossa maneira de agir, da nossa maneira de vivermos neste mundo. Devemos a este mundo um bom testemunho. Esta foi a experiência de Daniel. Através do seu bom testemunho, o Deus de Israel foi honrado e exaltado. Que Deus nos abençoe pela meditação desta noite. Deus abençoe a nossa igreja e, em particular, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que são tão desafiados na vida. Estejam preparados para a vida, assim como Daniel. Ele se preparou e ele era um jovem estudioso, um jovem dedicado, um jovem apto para servir. Então se prepare para a vida, se prepare para as questões do dia a dia,
Se prepare para os desafios da vida. E quando as oportunidades surgirem, você estará pronto a assumir crescentes responsabilidades na sua vida. Então, esteja preparado na sua vida secular, mas também esteja preparado na sua vida espiritual, porque também muitas oportunidades haverão de surgir. Deus haverá de usar muito a sua vida para o testemunho. E assim como usou a vida de Daniel. Daniel estava preparado. Como vimos, era um jovem dependente de Deus, um jovem de oração, um jovem de compromisso e um jovem de fidelidade. Então esteja também assim preparado para o desempenho espiritual, para um excelente desempenho espiritual através da sua vida. Que Deus assim possa abençoar toda a nossa igreja, abençoar a nossa juventude. Vamos orar e em seguida estaremos impetrando a bênção apostólica. Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te agradecer por este momento que estivemos diante da tua palavra, pensando um pouco, ó Deus, sobre a vida de Daniel, sobre alguns fatos relacionados à sua vida e, sobretudo, sobre as intervenções do Senhor sobre a sua vida. Ó Deus, nós te agradecemos por causa de exemplos que temos na Bíblia, grandes vultos na Bíblia, como é o caso de Daniel, desde a sua juventude, vivendo com fidelidade e dependência do Senhor. Nós te agradecemos porque podemos aprender com Daniel como servir com excelência, como ter uma vida espiritual também de excelência. Nós te agradecemos, ó Deus, porque ele nos deixou um testemunho de fidelidade, um testemunho de serviço, um testemunho, ó Deus, de dependência total do Senhor. E permito, ó Deus, que todos nós e, sobretudo, os nossos adolescentes e jovens possam também ter uma vida, ó Deus, vitoriosa. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.